Oi, pessoal. Tô aqui com uma dica de um livro muito interessante para você que gosta de literatura e você que tem valores cristãos, tá? Oito Mulheres de Fé. Esse livro aqui é um achado também, muito interessante. Eu vou abrir aqui, ó, a guarda dele, que lindo, gente. Muito bonito, muito bem feito, muito bem escrito. Eu gosto sempre de dar dicas boas para vocês. E eu vou ler o sumário das mulheres que são comentadas nesse livro. São mulheres de fé, tá? Então, nós temos aqui o testemunho de Jane Grey, uma rainha protestante. O testemunho de Richard Baxter, sobre Margaret Baxter. Anne Dutton e suas obras teológicas. Sarah Edwards e a visão de Deus. Anne Staley e seus hinos. Anne Staley e seus hinos. Esther Edwards Bull sobre a amizade. Ann Judson e o Projeto Missionário, e A Fé Cristã de Jane Austen. Na realidade, eu comprei esse livro aqui muito mais para saber um pouquinho sobre essa questão da Jane, né, e a sua fé. Eu achei muito interessante, eu vou ler para você aqui um pedacinho, né, sobre a Jane e a sua fé, porque é algo que às vezes as pessoas pulam, né, as pessoas não comentam sobre a fé da Jane. Ao analisar os romances escritos de Jane Austen, é absolutamente vital lembrar que ela pertence ao longo século XVIII, que se estendeu da restauração da monarquia em 1660 ao fim da era georgiana, que é em 1830. Portanto, a Jane cresceu e viveu em um mundo na qual o Estado britânico e a Igreja anglicana eram considerados uma unidade orgânica. Foi apenas na era vitoriana que essas duas esferas começaram a se separar. Então, muito interessante que o escritor aqui coloca, né, o tempo histórico onde a Jane está. E ele fala de alguns romancistas dessa época, né, que usaram a leitura deles, os romances que eles escreveram para criticar o cristianismo. E ele cita alguns: Charles Dickens, Anthony Trollope, George Eliot, Thomas Hardy. Eles usaram os escritos dele para criticar o cristianismo. Só que ele cita aqui, o autor cita aqui, como Michael Giffen nos lembra, Jane é uma anglicana devota que aceita as verdades canônicas apresentadas nas escrituras hebraicas e cristãs e que está de acordo com as verdades teológicas. Então, o Giffen argumenta que Jane Austen deve ser lida como uma autora anglicana que escreve histórias cristãs. Irene Collins, que ensinou literatura inglesa por muitos anos na Universidade de Liverpool, concorda veementemente com isso. Ela observa que o número sem precedentes das biografias da Jane Austen, que aparece nos anos recentes, falha em reconhecer um fato central sobre a autora. Ela era profundamente religiosa. Então, quando você pega algumas biografias da Jane Austen, o que você percebe? Que as pessoas parecem que omitem essa informação. Eu acho que por medo de os leitores não quererem, né? Eles pensam assim: se a gente disser que a Jane é cristã, isso vai impedir que novos leitores acessem a Jane Austen. O que é um erro, né, gente? Então, a gente precisa entender, por isso que eu comprei esse livro, e você que é cristã e também ama literatura e ama Jane Austen, como eu, né, sou uma apaixonada pela Jane Austen, para você entender esse processo. Por que as pessoas fazem isso, né? As suas convicções cristãs ou têm sido ignoradas ou mencionadas brevemente e com relutância, né? Como se fosse um tópico constrangedor. A Jane Austen é uma escritora inglesa maravilhosa, cita os livros dela, faz os comentários, mas pula a parte de dizer que ela era uma cristã. E Jane Austen, de fato, era cristã. Mas, gente, isso não a impedia de criticar os elementos do anglicanismo georgiano, tá? Para quem lê a Jane há muito tempo, né, é amiga íntima da Jane, né, dos seus livros, você vai perceber que ela, não é pelo fato dela ser uma anglicana, de ser uma cristã, que ela não vai criticar o próprio cristianismo, tá? Isso não acontece. Você vê nesse livro aqui, ó, Orgulho e Preconceito,
quem já leu, né? Orgulho e Preconceito, aqui ela cita uma figura odiosa, que é o reverendo William Collins, né? Que é um clérigo da Igreja da Inglaterra, que é super convicto da própria importância. Ele aparece aqui, né? E a Jane Austen, ela era uma observadora astuta da natureza humana. Ela tinha uma perspicácia assim brilhante. E algumas das cenas mais engraçadas da literatura inglesa foram escritas, na realidade, pela Jane, tá? E aí, você percebe aqui na descrição do Sr. Collins, né, que pede, né, a protagonista em casamento, a Elizabeth Bennet, e ela mesmo diz aqui na sua escrita, no seu livro, que ela considerava ele um homem bobo, cheio de si, pomposo e de mente estreita. Então não é pelo fato dela ter sido da protagonista do livro ser pedida em casamento por um clérigo que ela deixa de dizer a opinião que ela tem sobre esse clérigo. Quem já leu, né, Orgulho e Preconceito sabe muito bem do que eu estou falando. E aí esse livro eu achei muito interessante, essa pegada, né, da fé da Jane Austen, que é omitida em muitos livros e biografias que a gente lê da própria Jane. Então, estou aqui passando para te dar uma dica, né, de um conhecimento a mais sobre literatura. E é muito legal saber que a Jane, que é uma das minhas escritoras preferidas, era cristã, né, e não há vergonha nenhuma em dizer isso, né, e apesar de muitas biografias parece que esquecem esse detalhe, eu tô aqui para dizer esse detalhe. Jane Austen era uma cristã, tá? E esse livro aqui é um livro para você aprofundar esse conhecimento e você ter conhecimento de outras mulheres que tiveram um papel importantíssimo na sociedade, na literatura e que eram cristãs. Então tá aqui, fica a dica para você. Esse livro é da editora Fiel.